nós tínhamos um cenário aí de quase 90% dos contratos apresentavam algum tipo de não conformidade. E a maior parte deles esperando o processo licitatório. Sim. Mas contratos que venceram em 2012, outros que nunca tinham sido licitados antes. E acho que uma entrega muito grande no nosso time, a nossa a gerência de arrendamentos, a comissão de licitação e todas as outras diretorias aqui estruturaram esse processo para que a gente conseguisse chegar no leilão. E não é fácil só estruturar, porque depois de estruturado e publicado, daí veio a nossa diretoria jurídica defendendo contra todas as ações, que naturalmente é entendível essas brigas, mas nós temos que estar preparados. E nosso time de advogados, aí liderado pelo nosso diretor Marcos, fez com que o trabalho conseguisse ser efetivado, ou seja, chegamos no dia do leilão, no dia 30, sem qualquer liminar ou decisão judicial desfavorável ao prosseguimento dos processos licitatórios. E não foi exclusivo desses três, né? Todos os outros processos licitatórios que nós tivemos, sempre houve sempre aconteceu de demandas judiciais no plural, mais de uma por área. E o resultado do leilão foi uma coisa que a gente sempre torce pelo sucesso. Já foi um sucesso na sexta-feira de recebimento dos envelopes, antes do dia 30, quando tivemos ali um número expressivo de concorrentes. 6 concorrentes na área par 15, 5 concorrentes na par 25 e 5 na par 14. Foi a maior concorrência do setor portuário nacional entre todos os leilões já realizados. Ali já foi indicativo que teríamos um bom dia no dia 30. Sim. Mas, de novo, não com tantas perspectivas do lance, porque o lance é um fator decisório. O que nos interessa é a infraestrutura que vai ser colocada, ou seja, esses investimentos obrigatórios, que não só nesses casos, dessas licitações específicas, trabalham em cima de reforma, melhoria ou implementação de novas estruturas do terminal, mas nós agregamos investimentos novos berços de atracação. E investimentos que somam aí quase 3 bilhões de reais. Pois é. Então nossa perspectiva para o lance também não era muito. De novo, é um fator de desempate. E começa a partir de R$1. Ou seja, a expectativa, se nós tivermos um processo exitoso, R$2 superou em 100% aquilo que a gente previa. Eu já vi leilão no Brasil, a área ser leiloada a R$1,01. Mas isso significou um leilão ruim? Não, pelo contrário. Se efetivou. Buscou a regularização de área e os investimentos que trazem e que são colocados dentro desses contratos. E a hora que a gente soma aí mais de 800 milhões de reais, quase 900 milhões de reais, só de outorga e com disputas, né, nos colocou uma certeza, né, todo o trabalho que foi entregue teve uma resposta super positiva do mercado. Nenhuma grande empresa investe R$1 sequer em algum lugar que eles não têm perspectiva. Nenhuma empresa investe R$1 sequer onde eles não acreditam que vai ter um futuro promissor. E a hora que nós temos essas grandes empresas participaram, e as que se sagraram vencedoras são grandes empresas ou nacionais ou multinacionais que estiveram e demonstraram seu interesse pleno. Então aí conseguimos superar essa primeira etapa. Agora a gente segue para a assinatura do contrato, para que em breve as obrigações dos investimentos, que é aquilo que de fato nos interessa, em breve elas estejam concretizadas, para que a gente mantenha aquilo que a gente sempre fala. Mantenhamos o nosso padrão de eficiência, nosso padrão de qualidade colocado dentro da Portos do Paraná. Isso para a gente é o principal. Bom, nós estamos recebendo aqui Luiz Fernando Garcia, diretor da Portos do Paraná. Falamos sobre os leilões, mas temos vários outros assuntos. Como nós estamos aqui no nosso Pod Café, fique à vontade para tomar aí o seu café. Obrigado. Vamos juntos aqui. Luiz, inclusive, nós temos aqui um outro assunto importantíssimo, que é do Moegão. Essa obra, uma das principais obras no Brasil.
né? Então, o Moegão aqui de Paranaguá representa um salto tecnológico no sistema logístico nacional, sendo o mais moderno do Brasil para o transporte ferroviário de grãos e o único com centralização no recebimento ferroviário de um porto organizado. Com investimento aí na ordem de 600 milhões de reais, esse projeto está avançando para uma nova etapa, com foco claro no aumento da produtividade portuária. Na sua avaliação, qual o impacto estrutural e estratégico do Moegão para a competitividade do agronegócio brasileiro e também para o futuro da operação ferroviária do porto aqui de Paranaguá? Bom, essa é uma obra também desafiadora. Ela foi já desafiadora na sua estruturação. Quando em 2020 nós chamamos a concessionária operadora ferroviária e perguntamos também aos terminais se havia interesse em tentarmos tirar do papel uma obra tão grande e tão importante, não para hoje, mas para os próximos 20, 25 anos. E quando todos concordaram, aí os desafios começaram. Primeiro, na elaboração dos projetos. Complexos, porque é um projeto onde literalmente, com um terminal a menos de 30 centímetros, a gente ia e está batendo estaca, cavando, passando máquina e os caminhões do lado para descarregar, seja do terminal de contêineres ou dos terminais graneleiros que ali estão. E depois de um trabalho muito grande da nossa diretoria de engenharia, nós conseguimos fazer essa licitação. Uma licitação, à época e ainda hoje, a maior obra portuária com recursos públicos do Brasil. São 600 milhões de reais que estão em plena execução. Nós não sabíamos, mas o governador disse que também é a maior obra do estado do Paraná com recursos públicos. Isso fez com que os nossos desafios se potencializassem, né? Porque nós tínhamos que estruturar uma operação contínua, porque nós precisamos manter nosso carregamento, nós temos que entregar uma obra em dezembro, diante dos compromissos contratuais, sem afetar nossa qualidade e eficiência. O Moegão vai ser entregue em dezembro desse ano. Em dezembro desse ano. De 2025. 2025. Então, uma obra que hoje rompe seus 45% de execução física. E com muito empenho de todos. E aí, muito empenho do nosso time, da engenharia, principalmente, mas com a nossa comunidade, que primeiro abraçou a ideia. Não, uma coisa interessante. Nós desenvolvermos o nosso setor ferroviário, que ainda é tímido, mais ou menos 20% de tudo que nós movimentamos vem ou vai pelo modal ferroviário. Se nós pensarmos num crescimento que o porto deve ter, os números apontam para esse crescimento, chegarmos à barreira de 100 milhões de toneladas, nós não conseguimos sustentar uma operação eficiente, com qualidade e respeitando o nosso município e as nossas estradas, com essa participação pequena de 20%. E por isso o Moegão foi colocado e desenvolvido. É uma operação que ela adequa às estruturas existentes. Então hoje nós eliminamos os conflitos de passagem de nível, ou seja, o trem interrompendo, hoje, se eu não me engano são 35 vias, nós diminuímos isso, 17 vias, nós diminuímos para 5 vias, e nessas 5 vias não ocorrerão mais manobras. Porque a interrupção pela passagem da composição, ela não é demorada quando ela só passa. O problema é quando ela para, vai para frente, vai para trás, e essa manobra que pode demorar 15, 20, 30 e superar 1 hora por vezes. Então, essa obra ela nos dá uma potencialidade muito grande. É inovadora em termos de engenharia, porque nós centralizamos uma descarga num ponto único e dali por correias transportadoras a carga vai para os terminais. Então, é inovadora por esse aspecto, mas também contribui, primeiro com a nossa comunidade. Essa diminuição da passagem do trem e diminuição, e eu ouso dizer aqui, eliminação de manobra nessa região. E segundo, dando uma condição do porto receber mais. Nessa região, no lado leste do porto, nós movimentamos hoje 5 milhões de toneladas pela ferrovia. Esse é um projeto estruturado para movimentarmos 24 milhões de toneladas. Ou seja, quando a concessão da Malha Sul ela termina em janeiro de 27, menos de 2 anos. O governo federal vai optar por uma renovação ou por uma nova licitação.
independente do seu modelo, o fato é que qualquer um desses dois modelos jurídicos vai vir com grandes volumes de investimentos obrigatórios a serem executados. E para isso o porto não pode ser o gargalo, porque as vias estarão melhores. Então, na próxima década, nós teremos uma outra estrutura ferroviária no estado do Paraná. E o porto não vai ser mais o gargalo, porque essa obra é preparada para melhorar o agora, mas também estarmos preparados para o volume dos próximos anos, e sem falar da FEUEST, um projeto muito interessante que o nosso governador lidera, uma concessão que vem de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, até Paranaguá. É uma concessão já autorizada, então o governador resolveu seguir, abraçar esse projeto. Ele está buscando licenciamento para que a gente consiga desenvolver aí, junto ao nosso secretário Sandro, qual é a melhor modelagem de atrair a iniciativa privada para explorar esse ativo. Mas o fato é que na próxima década também isso vai ser uma realidade. Os trilhos estarão em pleno funcionamento. E, de novo, o porto não será o gargalo, porque o Moegão é o início de uma transformação, uma revolução dentro dos trilhos para que a gente consiga entregar um porto com qualidade e trazendo o menor impacto possível para a nossa sociedade, e nesse caso com a eliminação de manobras, interrupção de via, com essas paralisações que as composições hoje ainda precisam fazer. Bom, nós estamos recebendo aqui o Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portos do Paraná, e sob a sua liderança, o Porto de Paranaguá se consolidou como referência nacional em eficiência, segurança jurídica e inovação. De 2015 a 2025, o volume de cargas movimentadas mais que dobrou, saltando de 30 para mais de 70 milhões de toneladas, com 100% dos arrendamentos regularizados. Luiz Fernando Garcia assumiu o porto no mês de janeiro do ano de 2019. Então, desde 2019, assumindo essa missão, que é estar à frente do Porto de Paranaguá. Como está sendo, hein, Luiz, essa experiência aqui em Paranaguá, aqui no litoral do Paraná, sendo presidente aqui desse porto tão importante para Paranaguá, para o estado do Paraná e para o Brasil? Olha, primeiro, sempre um privilégio, né? Um privilégio de ter recebido esse convite do governador Ratinho, um privilégio dele acreditar no trabalho de todo um time muito focado e comprometido a entregar. Obviamente, todos esses resultados não foi a pessoa do Luiz Fernando que trouxe, sim um compromisso de várias pessoas, direta e indireta. Então nós temos mais de 440 colaboradores que acreditam no propósito da gestão. São colaboradores que diuturnamente estão lá, nos ajudando a executar todas as nossas obrigações ou nos ajudando a pensar fora da caixa, tal qual o Moegão. Certo. Nós temos uma comunidade que abraçou também essa gestão. Uma comunidade que nos ajuda a investir, um exemplo dos leilões. Uma comunidade que nos ajuda a pensar em projetos. Esses leilões também foram modelados com base muito nas contribuições que a nossa sociedade nos passou, com base nessas percepções. E um porto alinhado com os poderes. Aqui eu cito o governo estadual naturalmente, né? O governador sempre acreditando muito não só no porto, mas no litoral do estado do Paraná. Ele acredita no estado inteiro, mas eu vou falar na nossa região aqui. Claro, puxar aqui para o então, nosso lado aqui. Talvez dentro de todo o nosso estado, nunca a região que mais recebeu investimento foi o nosso litoral. Como nunca antes, todas essas grandes obras, todas essas grandes ações que ele fez. Nosso secretário Sandro, agora a emblemática Ponte de Guaratuba, em Guarda da Praia, as ações aqui dentro do porto, a nossa política de educação, de segurança, de saúde. Então o estado ele vem, mas falando um pouquinho do nosso estado, nós tivemos essa conjuntura e do município. O município entendeu e partiu um pouco do porto, que o porto não é um poder político. Nós não temos um interesse político, nós queremos ajudar os nossos municípios, porque nós estamos aqui em Antonina também, mas nós queremos que o litoral se desenvolva. Então nós somos um ator que faz parte de um contexto que está aqui para ajudar, para somar. Então a gestão anterior e agora a gestão também do
agora do prefeito Adriano, tem entendido que o Porto é um ator passível de colaboração, e o município, os municípios de Antonina também entenderam que nós conseguimos contribuir trabalhando alinhados. E isso tem sido também. Então, eu acho que todos esses resultados são decorrentes a essa enormidade de forças que trabalham junto no nosso desenvolvimento. Ah, vocês sempre vão agradar? Não. Praticamente a gente acha que mais desagrada do que agrada. Mas a gente desagrada por demonstrar que nós temos que fazer as coisas como elas têm que ser. Até porque o Porto não para. Isso. 24 horas em atividade, em operação. Isso. E isso demanda também, né, um certo esforço para que as operações não paralisem. Nós sabemos que o volume de caminhões atrapalha um pouco o fluxo da cidade, mas sem os caminhões o Porto não existe. Nós sabemos que a buzina do trem também atrapalha, mas acho que faz parte de um contexto maior. Aquilo que o Porto pode entregar. 55% dos empregos diretos e indiretos estão vinculados à atividade portuária do nosso litoral, da nossa cidade. Sim. Antonina é até um pouco maior, segundo os dados da própria prefeitura. Também quase 60% da arrecadação dos tributos especial, o ISS, está vinculado ao desenvolvimento da nossa atividade portuária. Então, o Porto consegue contribuir. Então, é aquilo, né? Colocarmos na balança. Sim. Eu acho que Itajaí teve uma experiência muito ruim quando o Porto ficou fechado por 2 anos. O quanto a cidade sofreu. Aquela é uma cidade portuária que tinha outras atividades, mas todas muito vinculadas com o desenvolvimento do município pela atividade portuária. Então, eu acho que o Paranaguá e Antonina, eles se orgulham do nosso equipamento, a gente sabe das responsabilidades que temos, e o papel da nossa gestão é isso. Sempre promover e buscar o desenvolvimento, mas também mitigar, tentar diminuir um pouco desse impacto que nós trazemos para a nossa comunidade. Luiz, a gente trouxe aqui algumas das informações, você colocou muito bem essa nova fase que está vivendo o Porto aqui de Paranaguá, empresa pública Portos do Paraná, mas fugindo um pouco aqui da nossa sequência aqui de perguntas técnicas lá do Porto, da atividade portuária, quero saber também, eu e todos nós que estão acompanhando aqui no nosso Pod Café da Folha do Litoral News, o Luiz Fernando Garcia, pai, esposo, fora do ambiente de trabalho. Como que é, Luiz? Compartilha aí com a gente, porque é uma curiosidade, a gente sempre vê o Luiz Fernando, né, em reuniões, em viagens, né, em inaugurações, mas fora tudo isso, Luiz, como que é esse estar no ambiente familiar? Bom, eu acho que se a gente consegue atingir quase uma excelência na nossa gestão, quase porque a gente sempre tem o que aprimorar. Muito se deve, em especial, aí falando no meu caso, Sim. do suporte familiar que eu tenho. Então, tenho minha esposa, Andréia, que nas minhas ausências, eu tenho 2 filhos, o André com 16 e o Felipe com 10. Grande parte das minhas ausências, ou toda a minha ausência, é suprida por esse suporte familiar. Então, essa relação, ela faz com que eu tenha condição de desenvolver esse papel, assim como diversas famílias do nosso país. Então, primeiro, a gratidão que eu tenho à minha esposa, aos meus filhos, por entenderem que essas ausências, elas fazem parte de um contexto para que eu consiga desenvolver essa atividade profissional. Inclusive, eles estão nos assistindo aí. E tudo isso reflete, né? Então, quando você está bem em casa, mas assim, eu sou uma pessoa bem normal, assim. A turma me vê aqui, eu saio bem pouco, isso é uma característica minha, mas eu tô de chinelo e boné aí, andando no final de semana. Agora para corrida eu tô correndo no Aeroparque de manhã já está treinando, já está se aquecendo para domingo, Luiz. Então, assim, uma pessoa comum como todas as outras pessoas, assim, a gente está numa posição e está
para ajudar e colaborar. Então, mas assim, fora isso, eu sou uma pessoa que tenho o prazer de levar os meus filhos na escola de manhã, quando dá condição eu os busco, ajudo em casa, uma pessoa super normal. Um pai presente, um esposo presente também. Parabéns, Luiz. Parabéns. Presidente, o recente aval do TCU, aprovado para a licitação do canal de acesso no Porto de Paranaguá, representa um avanço inédito no setor portuário brasileiro, sendo o primeiro projeto do país a conceder a entrada marítima e a infraestrutura de acesso aquaviário em um porto organizado, com previsão de investimentos aí na casa de mais de R$ 1 bilhão nos primeiros 5 anos. Como que você está avaliando todo esse impacto da concessão para a logística nacional e para a atratividade dos portos do Paraná? Talvez, sem dúvida, junto do Magão dos Leilões, essa concessão ela venha coroar uma gestão do governador Ratinho no quesito inovação, provendo a Portos do Paraná de uma infraestrutura sem igual. Com o Moegão nós garantimos uma operação ferroviária para os próximos 25, 30 anos. Com esses terminais, não só os licitados agora, mas os licitados em 2019, garantimos aí 20, 25, 35 anos de operações portuárias com grandes empresas, com terminais sendo desenvolvidos, e agora esses novos que serão desenvolvidos em estado da arte. Quer seja no quesito de segurança operacional, segurança do trabalho, segurança do meio ambiente. Então isso tudo faz com que a gente deixe um legado muito grande, né? O governador consegue deixar sua marca colocando a Portos do Paraná entre destaque e deixando esse porto preparado para os desafios das próximas décadas. E a concessão ela vem coroando isso, porque é um processo inovador também no nosso país, que recebeu no início muita crítica por gente que pensa que conhece um pouquinho, mas críticas até banais assim de um projeto, pedágio, não sei o quê. Hoje nós já cobramos. Hoje, se querem falar no pedágio, só que eles pagam para o porto uma tarifa pública lá, aprovada pela agência reguladora, que é a ANTAQ. O que nós estamos fazendo se a iniciativa privada cobrar isso diretamente, mas com algumas obrigações de execução de obras e melhorias que o porto não tem condição nem financeira hoje de fazer. Será que nós não garantiríamos um futuro mais adequado para a Portos do Paraná? Será que o usuário não pode, inclusive, ter uma diminuição do valor que ele paga diante de um volume, o ganho de escala, né? Eu mais movimento, eu tenho uma condição. Será que a gente não deixa uma estrutura para os próximos 30, 35 anos, junto com tudo aquilo que o Estado está fazendo? Então nós estamos trabalhando no vetor da água, né? Então o navio ele precisa ter a segurança de operação, né? A segurança de navegação, e ao tempo ter uma condição adequada de calado, ou seja, de profundidade para operar. Nós estamos garantindo os terminais, que é o segundo grande vetor que gira o porto, e o Estado garantiu os acessos rodo e ferro, porque para um porto operar, nós precisamos rodoviária, com essas concessões rodoviárias, desses 6 lotes, 4 já licitados e com contrato assinado. E falando um pouco só do nosso aqui, do lote 2 que desce, nós estamos falando, se eu não me engano, de 13 bilhões de reais que serão executados aqui nos próximos 6 anos. É muito tempo não para a logística, é um tempo super curto e nós temos a previsibilidade. Então nós teremos a triplicação da descida da serra, nós teremos uma condição de trafegabilidade muito boa, as concessões rodoviárias que vão se resolver, aquilo que a gente falou no começo. Então o porto não pode ser o gargalo, os terminais estão se desenvolvendo e com essas licitações serão implantadas novas estruturas ou melhoradas as existentes. E agora o canal de acesso, ele pega o último grande vetor. Então chega o navio, chega o caminhão, chega o trem e ele tem condição de operar nos terminais. Então eu acho que é um legado e uma estrutura super inteligente, não onerando o nosso cliente, né, que é o exportador ou o importador. Pelo contrário, uma possibilidade dele pagar menos. E trazendo uma previsibilidade, uma segurança para essas pessoas que estão investindo aqui. Hoje a gente tem um contrato que a gente licitou bem, mas se no futuro
por qualquer problema, não conseguir licitar. Nós vamos ficar sem dragagem. E quando nós não dragamos o nosso canal assoreia e assoreando o nosso canal, nós teremos perda de profundidade. Perda de profundidade é custo adicional, é perda de carga. Então, isso tudo dá uma condição de o Porto de Paranaguá, e também como o Porto de Antonina, ter uma previsibilidade e uma segurança. E nós teremos serviços essenciais sendo atendidos da melhor forma possível. E tudo isso respeitando o meio ambiente. E aqui é importante ressaltar o trabalho da nossa diretoria de meio ambiente, que tem sido reconhecido. A gente cansa de falar, mas é sempre importante, né? A COP, a ONU nos enxerga, por quê? Porque o trabalho que a nossa diretoria entrega é muito grande. O Jopa, que é nosso diretor, com toda a sua equipe, faz um trabalho que nos dá uma segurança de conseguirmos aprofundar o nosso canal sem grandes impactos ao meio ambiente. Nós conseguimos desenvolver grandes projetos como os novos piers de acesso, respeitando as melhores práticas ambientais. Então é possível sim o porto se desenvolver, colocando mais carga, mais capacidade, mas também o meio ambiente, né? Nossa fauna, nossa flora e todo o nosso ecossistema ter o seu respeito, o seu devido respeito, e até com o aumento das ações. Tem uma ação que talvez uma das que eu mais gosto, que é o Programa de Recuperação de Área Degradada. A gente já recuperou mais de 400 mil metros quadrados de área de mata ciliar, e que tem a condição nos rios que abastecem aqui, que chegam, desaguam na nossa Bahia. Essa recuperação, ela dá vida a essa área. O pequeno produtor, o dono dessa área, dessa propriedade, ele tem condição de explorar economicamente, plantando uma horta para vender, ou seja, com cuidado. E ao mesmo tempo a academia, a Universidade Federal do Paraná, estuda o quanto isso impacta no volume de material que é despejado na nossa Bahia, e consequentemente pode ser uma redução da nossa necessidade de dragagem. Interessante todos esses estudos. Então, assim, o Porto tendo o seu papel, fazendo o seu papel junto à comunidade. Não esquecendo, obviamente, a nossa comunidade operacional, digamos assim, mas também a nossa comunidade como um todo, né? Então, todos tendo os seus benefícios pela existência e pela funcionalidade desse equipamento portuário tão importante. Você estava comentando agora há pouco de obras e investimentos dentro da área portuária, mas também no seu entorno. E todos esses investimentos e obras, a gente não está falando aqui de sonhos que podem ter, que podem acontecer. Não, já estão acontecendo, né? As obras estão acontecendo, e a gente consegue ver, já visualizar isso para os próximos anos, aqui para a cidade de Paranaguá e para o litoral do Paraná, né? Porto de Paranaguá, Porto de Antonina. E, Luiz, presidente Luiz Fernando, em uma entrevista recente aqui à Folha do Litoral News, o secretário nacional de Portos, o Alex Ávila, ele destacou que grande parte do sucesso da Portos do Paraná se deve ao comprometimento seu, da sua diretoria executiva, e, sobretudo, ao valor dos colaboradores, né, das pessoas que trabalham diuturnamente na atividade portuária. Também, ele acabou mencionando nessa entrevista, a força da comunidade portuária de Paranaguá, que forma uma verdadeira coalizão em prol das agendas estratégicas, mesmo em um ambiente altamente competitivo. Na sua visão, qual é o papel desse espírito coletivo e também da valorização de todas essas pessoas nos resultados expressivos alcançados pela Portos do Paraná nos últimos anos? Eu acho que é uma divisão, né? Então nós, por experiência própria, o que isso afirmo aqui, o modelo que nós temos no Paraná, ele não existe em qualquer sistema portuário do nosso país. Uma comunidade que envolve os CPAs, que labutam lá na faixa portuária, mas eles também apoiam nossos projetos, assim como, obviamente, nós temos discussões e posicionamento diferente, mas eu acho que o senso de comunidade sempre prevalece e a gente consegue ir para frente. Que bom. Nós temos os empresários, como eu disse, que acreditam, investem aqui e contratam empresas e contratam pessoas. Obviamente, eles estão num mercado competitivo, mas em prol do coletivo eles se alinham
e ajudam nós do poder público a entregarmos esse melhor resultado. Então essa questão que por vezes parece que são não conciliáveis, né? Você pensar num trabalhador falando com o empresário concordando com o poder público, né? Normalmente são antagonistas, né? Aqui no Paraná nós temos as nossas discussões sempre respeitosas, mas em prol do desenvolvimento desse equipamento de Paranaguá, do equipamento de Antonina, a gente consegue superar todas as diferenças e irmos à frente. Não à toa, nessas nossas obras importantes, todos opinaram, todos buscam entendimento. Bom, primeiro, a autoridade portuária ela não tem, e o porto, hoje que estou à frente, ele não tem nenhuma prepotência em achar que o que a gente pensa é o melhor. Então, todas as nossas ideias iniciais são levadas aos trabalhadores e às empresas que aqui estão perguntando, faz sentido isso que a gente está pretendendo? Porque não temos essa onipresença ou essa imaginação que só porque veio de nós é o melhor. Porque a gente, sem conquistar essas pessoas que estão na ponta, eles nos trazem aprimoramentos. Então acho que todos esses projetos eles seguiram essa linha de dividir com a comunidade. A transparência é uma coisa exigida desde o dia 1 com o governador. E nós, seja por uma notícia não tão boa ou uma notícia muito boa, nós prezamos por essa transparência e esse jogo aberto com a nossa comunidade, pensando e trazendo também as nossas dificuldades, mas também, principalmente, discutindo esses projetos que hoje, como você disse, eles estão palpáveis, né? Eles estão acontecendo. Sim. Não é aquele utilizar o gerúndio e vamos, ou pretendemos, estamos fazendo, em algum momento pode planejando. Não. Aqui essas coisas estão acontecendo, mas no seu gerúndio efetivo, né? Então você vai ali aqui você anda e obras de menor ou maior volume financeiro, mas todas importantes para o nosso contexto de desenvolvimento, seja ele no aspecto mais social ou seja no aspecto mais operacional. Presidente, neste ano, a Portos do Paraná, ou melhor, o Porto Dom Pedro II, aqui em Paranaguá, completou 90 anos. São 9 décadas aí de muita coisa que já aconteceu, né? E a Portos do Paraná celebra conquistas marcantes. Cito aqui, é pentacampeã em melhor gestão portuária do Brasil. Foi homenageada pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Municipal, além de receber reconhecimentos internacionais e manter uma relação exemplar com a comunidade portuária. Nesse cenário de tantas conquistas, como que você avalia o simbolismo dos 90 anos para a história do Porto e de que forma eventos como a corrida, agora dos 90 anos, ajudam a fortalecer ainda mais esse vínculo entre Porto, cidade e comunidade? É uma marca, sem dúvida, histórica, né? Todas essas datas redondas, elas nos dão a condição de lembrar um pouquinho da nossa história, né? Se chegamos aqui, é porque muita gente boa passou e contribuiu. Eu sempre gosto de dar exemplo o corredor de exportação, desenhado e implantado há 50 anos, 1973, 4, e hoje, 50 anos depois, continua sendo um dos nossos corações. Então, estarmos aqui, podermos homenagear essas pessoas, mas também dizendo o que a gente aprendeu com eles e quais são as projeções para o futuro, é sempre interessante. Nós tivemos a condição de produzir um livro, há muitos anos não se viu um material, e particularmente foi um livro muito bem pensado. Nós tivemos a condição de desenvolver esse projeto da corrida, um projeto que parece simples à primeira vista, né? E foi engraçado, e quando a gente falava de apoio familiar, quando a minha esposa me trouxe, falou, puxa, por que vocês não... Isso antes da pandemia. Vocês não tentam explorar uma corrida? Não tem corrida no Porto. A ideia partiu dela. E eu falei, puxa, seria impossível a gente colocar, seja 500 pessoas correndo ali. Uma coisa inimaginável pela nossa dificuldade, pela necessidade de paralisação das operações.
segurança alfandegária, segurança de fronteira nacional. Não, é possível. Mas aquilo deixou e eu lembro dela ter falado, não, só tem, porque vocês não estudam. Coloquei isso para nossa diretoria, todos, porra, uma boa ideia, vamos continuar, vamos tentar. Veio a pandemia, a gente suspendeu, e passou a pandemia, a gente falou, pô, acho que agora é o momento. Na primeira prova, abrimos 1.200 inscrições. Já passaram a ser a maior corrida, se vendêssemos todas as inscrições, do litoral do Paraná. E a primeira corrida do mundo dentro de um porto. Sim. E aqui o meu agradecimento à Receita Federal, à Polícia Federal, que entenderam o nosso propósito, e aos operadores que deixaram de operar naqueles instantes, a Receita e a Polícia, por permitirem que a gente colocasse 1.200 pessoas dentro da faixa. Na primeira edição da prova, vendemos os últimos kits, todos foram vendidos na última semana. E no dia da corrida, 1.100 pessoas com chuva, eu lembro que estava frio. Eu lembro bem desse dia. Estavam presentes e correram. No segundo ano a gente quis ser um pouco mais ousado, que foi no ano passado, dado que o movimento foi tão exitoso. Sim. No Porto a gente, só por curiosidade, qualquer coisa que a gente faça a gente recebe crítica, o que é natural. As pessoas, e graças a Deus, pensam diferentes, e alguns achavam que era um projeto, por diversos projetos que a gente faz, tem que ser verde em vez do amarelo, acontece, é normal. A corrida não, a corrida ela teve um apoio gigantesco. Para a sua surpresa? Para a minha surpresa. Não lembro ou não registramos qualquer reclamação, qualquer crítica. Pelo contrário, vocês deviam premiar mais. No primeiro ano nós não fizemos premiação por categoria. Então a crítica que veio, vocês deviam premiar, porque veio corredor de 85 anos, veio corredor de 15 anos, veio profissional, semiprofissional. Tá, vamos para o segundo ano, vamos ser um pouco mais ousado, abrimos 1.500 vagas. Cara, é muita gente, 1.500 vagas. Faltando 40 dias para a corrida, esgotadas as vagas. E as pessoas pedindo nos nossos canais de comunicação, abram mais vagas, pelo amor de Deus. Mas é um negócio muito bem estruturado, parece simples, mas tem um planejamento que nós apresentamos à Receita, à Polícia Federal, porque é um ambiente ainda controlado, então nós temos que ter toda uma estratégia. E ali estava previsto 1.500 e acabou 1.500. E a gente começou a identificar um mercado negro, viu? A nossa inscrição, eu não lembro, R$100 eu estou vendendo por 400 minha camisa. E as pessoas comprando. A gente fez um esforço adicional, conversou com a Receita, com a Polícia, com a empresa organizadora da nossa corrida, abrimos mais 500 vagas. Se eu não me engano, 10, 12 horas depois da abertura, esgotou de novo. Esse lote esgotou. 2.000 pessoas. No ano passado, uma festa sem igual assim. E metade dessas pessoas vem de fora, o que movimenta o nosso comércio, a nossa hotelaria, depois os nossos restaurantes. Então, a Câmara de Vereadores propôs, o prefeito sancionou uma lei que obriga o Porto a fazer essa corrida. Entrou no calendário. Entrou no calendário. Cara, muito legal. E a gente abre esse ano. Vamos tentar ser um pouco mais, bem mais ousados. 3.000 vagas. Faltando 30 dias para a prova, se eu não me engano, 2.500 vagas elas já tinham sido esgotadas. Mais uns dias, acho que, se eu não me engano, mais de 15 dias ou 20 dias, nós não temos mais 20 dias. Nós não temos mais vaga. Então, desde 20 dias atrás e a corrida essa semana. Então, quase um mês para a prova e já não tínhamos mais vaga. E de novo, as pessoas pedindo, mas essa não deu para um lote, essa para 3.000 pessoas. É muita gente, sim. Então a gente se estruturou para isso. Da primeira edição com 1.200 inscritos, segunda edição chegou a 2.000 participantes. E agora 3.000. E o bacana disso é que toda a arrecadação das inscrições elas têm um caráter estritamente social. Nos 2 primeiros anos nós adquirimos alimentos e doamos para as famílias em vulnerabilidade no nosso litoral. Nesse ano, 2 instituições aqui de Paranaguá, 2 asilos, eles receberão investimentos em obras de infraestrutura, troca de telhado, manutenção daquilo que eles nos apresentaram como necessidade.
Então, mais do que o alimento, essa corrida ela vai deixar um legado de infraestrutura para essas instituições que fazem um belíssimo trabalho. 3.000 pessoas e a prova é domingo agora. Domingo, agora dia 18. Dia já. 18. Tá chegando, né? E é bacana porque isso movimenta também. Então, quando você vai fazer seu exercício ali no Aeroparque ou aqui na Avenida Coronel José Lobo, você vê as pessoas treinando para a prova, né? Então, você incentiva, além da alegria do dia, você movimenta antes as pessoas. Poxa, eu não gostava de correr, mas todo mundo comentou dessa prova do Porto e eu vou. Comecei a treinar e gostei de treinar. E no dia da corrida, eu corri os 2 primeiros anos, e as pessoas ali, e a gente no meio das pessoas, e quando cruza a fronteira do Porto, era muito engraçado, as pessoas tirando o celular. Puxa, meu vô trabalhou aqui, meu pai, quando era Legal. pequeno, que podia, né, tinha uma liberdade. Sim. Eu vim aqui, eu sempre quis estar aqui, e você correndo a metros de um navio. Obviamente, todas as operações são paralisadas por segurança, algumas a gente poderia manter, aquelas que passam por esteira, mas para que não tenha a mínima chance de qualquer problema, todas as operações são paralisadas. E daí vem uma reação que a gente não espera. Os tripulantes que estão lá, vendo a corrida, começam a interagir com as pessoas. Então, é uma coisa muito bonita. Assim, é uma prova mais do que uma competição, é um dia de celebração, onde a comunidade ela entra. E aquelas pessoas que estão aqui, mas também aquelas de fora, que chamam a atenção. Caramba, estamos aqui entrando e correndo dentro de um porto. E para a novidade também dessa terceira edição é com relação, além do trajeto em si, as distâncias, né? 5,5 km, 10 e 15. E quando a gente fala aqui de pessoas que estão treinando, estão já se preparando, a gente lembra daquelas que vêm de fora de Paranaguá, do litoral e até do estado, que acabam vindo com antecedência para cá, acaba explorando a cidade, acaba visitando, ficando aqui, hotéis, pousadas, enfim, tudo movimenta a cidade de uma forma geral, né? Não é só no domingo, não é só no dia 18, na hora da prova, né? É durante o quê? O final de semana agora, né? Está se aproximando, sexta, sábado, domingo, segunda-feira também, o retorno. Mas teremos o Luiz Fernando correndo nesse ano também? Já falou isso? Sim, eu estou treinando, né? Há 3 meses eu pensava, puxa, tem bastante tempo para treinar. Mas a gente chegou aqui nesse dia de hoje, eu pensando, tivesse mais 2 semanas, porque obviamente eu não consegui cumprir minha agenda de treino. Mas vai nos 5 km e meio? Nos 5,5. E a gente já ainda... e aqui eu mando um recado para o nosso diretor de operações, o Gabriel. Sim. Faz um excelente trabalho com todo o time dele. Muito do que a gente consegue tirar de uma infraestrutura que sai dos seus 50 milhões em 2019, 2018 para quase 70, e esse ano a gente trabalha com 70 milhões, decorrente ao trabalho deles, mas ele desenhou esse percurso de 5,5 km, e esses 500 metros adicionais, assim, já está preocupando muita gente, em especial a mim. Então aqui, mas eu estou treinando, ou tentando treinar, para estar no dia da festa, né? No dia com todo mundo, cada um fazendo no seu ritmo, e o legal que é isso, né? Cada um faz com as condições que tem. Então, vem gente, ela não é uma prova que premia financeiramente os ganhadores, mas pela sua organização, ela cria e ela é validada como geradora de índices para essas pessoas que correm, que precisam ter uma classificatória para se habilitar em outras competições. Então é uma prova oficial. Sim. Então metade dessas pessoas são de fora, que vêm aqui para correr. Então aí um dia é uma alegria imensa, assim, você correr junto de todo mundo. No ano passado me incentivou muito antes, num treinamento adequado, e após a prova também você continua por um tempo, puxa, vou continuar com esse hábito. E para esse ano eu vou estar lá também com todos, no meio das 3.000 pessoas aí, tentando muita gente. Fazer meu melhor desempenho. Tá certo, então. Lembrando que agora, no domingo, no dia 18, acontece a terceira edição da Corrida do Porto, né? 3.000 participantes, e é claro,
que a Folha do Litoral News também estará presente nessa grande festa dos 90 anos do Porto de Paranaguá, que é um evento comemorativo e todo mundo vai fazer parte dessa história. Luiz, quero agradecer, né, primeiro o seu aceite, o ok, está aqui presente, estamos ao vivo aqui no Pod Café da Folha do Litoral News, conversando ao vivo com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, que foi uma conversa aqui descontraída, uma conversa leve, falando com os nossos internautas, né, com os nossos leitores aqui da Folha do Litoral News, e deixo o espaço aberto, agradecendo mais uma vez a sua vinda aqui, e nos encontramos domingo, lá no cais do Porto de Paranaguá. Obrigado pela entrevista, Luiz. Obrigado, Alex. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu queria registrar o meu agradecimento especial primeiro a todas as nossas diretorias, né? O Gabriel, nosso diretor de operação, e todo o seu time. O diretor jurídico, Dr. Marcos Freitas, e todo o seu time. O Jopa, nosso diretor de meio ambiente, e todo o seu time. Marcos Bonoski, nosso diretor administrativo e financeiro, que muitas vezes as áreas meios elas não são lembradas diretamente, mas elas têm um papel fundamental para o nosso desenvolvimento, e para nós alcançarmos os resultados. Nosso diretor de engenharia, o Vitor Tengo, e toda a sua equipe, uma equipe competentíssima e que entrega muito para que a gente consiga executar essas obras. Nossa diretoria de desenvolvimento empresarial, que hoje acaba acumulando a função, mas também nós temos um time super competente e que faz com que a gente consiga atingir e manter cativos os nossos clientes e buscar outros clientes para operarem dentro do porto. E a nossa comunidade, obviamente, a hora que eu cito todos eles, eu cito toda a nossa empresa. E a nossa comunidade portuária, aí os trabalhadores, aí os empresários, que fazem do nosso porto o que é. Eles acreditam nesse propósito. Se eles não acreditassem, poderíamos ter inúmeros projetos, ideias, mas sem o apoio deles, nada daria certo. Então, nós temos que nos orgulhar de termos uma comunidade portuária muito forte. Nós temos nosso grupo de coalizão, nós temos tanta gente dedicada e que trabalha para que dê certo. E aí, agradecer todo o nosso litoral, agradecer aos poderes públicos que nos ajudam. Então, Porto sozinho não funciona, nós temos a Receita, a Polícia Federal, a ANTAC, a Prefeitura Municipal, a Anvisa, o MAPA, enfim. Se eu esqueci alguém, eu peço desculpas, mas são muitos órgãos que trabalham para que a gente consiga entregar. A Marinha do Brasil, né? O nosso capitão Tinoco, que também dedica, não só ele, mas todos os seus antecessores, pelo menos desde quando eu cheguei aqui, a Marinha do Brasil tem sido um parceiro de primeira ordem para que a gente consiga garantir a segurança da navegação, mas também galgar os avanços que são necessários, estamos na praticagem, enfim. Uma quantidade de órgãos, de atores que fazem com que o porto dê certo. E a todas as pessoas que, mesmo que não diretamente, mas que torcem para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento, que aquilo, o porto indo bem, com certeza a cidade vai bem. Nós temos desafios, temos necessidade e obrigação de melhorar muitas coisas, nós temos. Mas eu acho que com a força de todos e com um trabalho bem adequado, e é isso que o governador Ratinho sempre nos pediu: olhe para o mar, mas também olhe para a terra, olhe para a cidade, olhe para o município. Eu acho que o propósito ele tem sido alcançado. Nós gostaríamos de entregar muito mais, mas por vezes, seja a legislação, seja a burocracia em si, faz com que os projetos que têm um tempo de entrega, eles acabam atrasando um pouco. Mas eu acho que o compromisso daquilo que nós assumimos lá atrás, eles serão todos entregues dentro do tempo necessário para que o porto continue sendo desenvolvido. E independente da nossa gestão agora, mas para um futuro, que o porto continue tendo essa sua posição tão estratégica para a nossa logística nacional. E naturalmente a imprensa, vocês da imprensa, Alex, aqui a Folha do Litoral, o Gebran, que sempre nos apoia, mas também todos os veículos aqui do nosso litoral do estado, né? A Portos do Paraná, ela tem sido retratada
E com o apoio de vocês a gente consegue comunicar a nossa população, porque por vezes há uma dificuldade natural de comunicação, e quando nós temos esses veículos sérios que passam a nossa mensagem, que conseguem entregar e trazer para aquelas pessoas que não estão no nosso dia a dia, mas que eles entendem, puxa, Porto não é só o caminhão passando na minha porta, a buzina do trem que me incomoda. O Porto gera mais, esse é o trabalho da imprensa. Então eu agradeço também a vocês. Enfim, é muita gente para agradecer para o nosso trabalho. Talvez eu ficaria aqui mais uma hora agradecendo tanta gente que nos ajudou e nos ajuda até hoje, mas acho que é isso. É o nosso papel de unirmos todos em prol de um bem maior. Tá certo. Obrigado, Luiz Fernando Garcia, e a todos os colaboradores da Portos do Paraná. A gente finaliza aqui mais uma edição do nosso Pod Café, convidando você a continuar conosco, acessando o nosso site, folhadolitoral.com.br, o nosso perfil no Instagram, também o nosso canal no YouTube e no nosso Facebook, né? Essa live que vai continuar salva no Facebook, você pode ver e rever assim que necessário. E é claro, na nossa edição impressa. Quem será o nosso próximo convidado da semana que vem? Você acompanha aqui nas nossas redes sociais. Folha do Litoral News, em primeiro lugar, a sua fonte segura de informação, no off e no on. Até a próxima!